Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, esse versículo que eu quero mais frisar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor? Deus Pai, te agradeço, Senhor, porque nós sabemos, o Pai, que é o Senhor que nos sustenta. Somos gratos a Ti, Senhor. Mas sabemos, Pai, que diante de tantas circunstâncias, o nosso coração palpita, muitas das vezes recuamos, ou muitas das vezes tomamos decisões, Senhor, apressadas. Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, porque muitas das vezes não atentamos para aquilo que o Senhor tem falado conosco, que é para nos aquietar, para que venhamos buscar o Teu reino em primeiro lugar. E muitas das vezes, Senhor, o desespero toma conta da nossa vida e paralisamos diante dos problemas, diante das circunstâncias, e esquecemos que é o Senhor que tem o controle da nossa vida. Não só da nossa vida, Senhor, como da nossa família, como do nosso trabalho. A nossa casa te pertence, a Tua igreja te pertence, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nos desesperamos quando vemos um projeto que não caminha do jeito que nós queríamos, mas o Senhor está no controle de tudo. E no tempo certo, o Senhor dá o crescimento, o Senhor faz acontecer da sua maneira, porque muitas das vezes pedimos algo, Senhor, que aquilo ali, Senhor, que pensamos que vai ser bom para a nossa vida, mas nos atrapalha diante de Ti, Senhor. Que venhamos ser sábios diante da Tua presença, que venhamos buscar, ouvir a Tua voz, Senhor. Não somente falar, mas ouvir, ser ouvinte também do que aquilo que o Senhor quer nos trazer, falar também, Senhor. Nessa noite, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor, assim como o Senhor tem falado no meu. Irmãos, nos dias de hoje, se eu perguntar, cada um aqui tem uma ansiedade ou tem... Está preocupado, vamos falar, não vamos usar um nome só ansiedade, mas preocupados com algo. É família, é trabalho, é a política que acaba nos afetando, mesmo a gente não tendo votado, mas acaba nos atingindo quando a gente entra no mercado. O nosso dinheiro cada dia é menor, com menos poder de compra. Trabalhamos mais, corremos atrás de mais para ter o básico. Isso tudo nos gera, às vezes, uma preocupação, uma ansiedade. E muitos a gente tem visto
que têm parado diante dessas circunstâncias. Muitas pessoas até procuram medicação para ter um controle, mas a palavra do Senhor fala: buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. Mas pessoas que conhecem a palavra, que vivem, que são crentes, pessoas que são crentes, mas, dependendo da circunstância, se apavora. E muitas das vezes você ajoelha, você ora. Eu vinha orando por uma situação e Deus não falava nada. E eu crendo, como estou ainda crendo, porque ainda não tomei a posse no físico, né? Mas no espiritual eu sei que já aconteceu. Mas eu queria ouvir Deus falar assim: ó, isso aí é peixe pequeno para mim, eu vou te dar. E isso gera ansiedade na pessoa. Gera, como aqui fala, né? Homens de pequena fé. Quem não tem, diante de uma circunstância, não fica com a sua fé abalada. Né? E está buscando o Senhor, mas a circunstância parece ser maior do que o que Deus tem feito na sua vida. Esquecemos muito fácil, irmão. Se eu olhar a minha trajetória, Deus fez tanta coisa, tantos milagres, aconteceu tanta coisa, tanta mudança. Muitas das vezes, né? Eu tentei, eu tinha uma casa que eu queria vender para pagar umas dívidas na época que a gente quebrou. E o pessoal falava assim: você é maluco? Você vender essa casa para pagar dívida? E eu falava assim: eu prefiro pagar a dívida e não ter casa. Viver de aluguel. Mas eu não quero credor na minha porta. E ali, por 2 anos, eu lutei para vender aquela casa, e nada de acontecer. As pessoas quase fechavam. Teve uma vez que quase fecharam com a gente. Mas era laço. E Deus livrou a gente, que a pessoa não ia pagar. Chegamos a pegar o carro dela, que ela ia dar o carro, uma parte da casa, num carro. Andamos com o carro. Deus fechou a porta. E aí, as coisas só piorando. E um dia eu falei: Senhor, agora não dá mais. Porque, irmão, enquanto você está lutando com as tuas forças, Deus não age. Deus só age quando você para e você crê. Não, Senhor, não dá mais para mim, agora é o Senhor. E eu falei com o Senhor: Senhor, não dá mais. Não tem nem mais uma semana para manter aquele negócio aberto. Pelas minhas contas, né? E ali, irmãos, eu sonhei que Deus, que parecia uma pessoa, e essa pessoa ia comprar casa. Aí eu falava no sonho assim: mas como é que eu vou saber? Aí o Senhor falava assim: pode abaixar o valor, porque é meu servo. Aí eu falei assim: mas como eu vou saber que é essa pessoa? Aí o Senhor falou assim: ela vai falar isso e isso para você. E, de repente, a minha mãe me liga e falou assim: ó, tem um cara aqui que já meteu a mão na placa, já tirou a placa da casa. Eu disse para ele não fazer isso. Ele falou assim: essa casa é minha porque Deus falou que era minha. E ele está indo aí para a loja para conversar com você. Aí chegou, aí Augusto falou assim: eu estava em casa, Augusto falou assim: vem para cá, para a loja, que está vindo um cara. E aí fomos lá para a loja. Eu estou contando esse testemunho, irmão, para você ver que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas quando você está agindo, muitas das vezes, com a sua própria força, você achando que você vai resolver aquele problema ali, que você pode, você tem condição, Deus cessa. Deus espera você falar assim: eu sou totalmente dependente de ti. Aí, essa pessoa foi. E nessa pessoa, meu irmão, chegou, e quando ele falou, aí ele falou assim: abaixa. Aí a gente olhou uma para a cara da outra, e ele falou assim: abaixa porque eu vou te dar um sinal de tanto. Aí eu virei para o Augusto e falei assim:
Era a palavra que o Senhor falou que a pessoa ia usar. Pode abaixar. Irmãos, vendemos a casa. Mas aquilo ali não foi o suficiente, que a gente tinha que passar. Problemas que você tem que passar, você vai ter que passar. Agora, é melhor você passar crendo, entendeu? Do que passar ansioso, com pequena fé. Aí, anos se passaram, irmãos. Anos se passaram. O quê? 10 anos, Augusto? Em torno disso, né? Não faço ideia também. Só puxando muito na memória. Eu não sabia que eu ia contar esse testemunho, então não puxei na memória. E um dia essa pessoa chegou, viajou comigo, que ficamos amigos, viajou comigo e conversou. Ela sumiu por um tempo, ela foi morar em outro canto, não estava morando mais na casa que comprou. E eu me encontrei ela por um acaso no shopping, e aí a amizade retornou, que a gente fica afastado, quando a gente volta parece com mais força. Aí ela chegou e viajou comigo, e nessa viagem, ela conversando comigo, mas eu não estou sabendo de nada, não estou nem aí, que era a hora da restituição, né? Nem aí. Aí voltamos da viagem. Aí ela chegou, aí o marido dela falou assim para ela, vou te dar um carro. Aí ela falou assim, antes de você me dar um carro, eu quero que você dê um para a Sandra. E Deus ainda falou com ele que a igreja que a gente estava foi assaltada, e ele ainda deu o som todinho da igreja, que na época foi um bom dinheiro. Só que nisso, um dia eu conto melhor, assim, fora do púlpito, né? Mas aí ela virou e falou assim, não é só o som da igreja que a gente vai dar para vocês, não. Sabe naquela viagem? Eu te sondei. Eu queria saber o que você precisava para me te abençoar. Aí, e eu vi que a sua necessidade era um carro. Irmãos, ela me deu um carro. Me deu o seguro todo pago do carro. E ali eu vi assim, como Deus cuida. Se Ele tivesse me dado todo o dinheiro, eu tinha gastado naquele meu sufoco. Mas Ele deixou a minha reserva do carro. É assim que Deus cuida da gente. Quando você pensa que está tudo acabado. E esse carro, irmãos, foi todo o começo da nossa vida de trabalho, da gente melhorar a situação nossa, né? Da gente voltar a trabalhar na rua. E ali Deus trabalhou. Aí tínhamos a loja, aí eu não quisemos mais ficar com a loja, alugamos a loja para uma pessoa. Aí Deus depois botou outra pessoa na loja, e ela fez uma obra tremenda na loja. Tudo que eu havia perdido, o Senhor me devolveu ali. Tá certo que Ele falou também que ia me dar uma casa, ainda não deu. Mas tá bom, tá maravilha, Ele paga todo mês o meu aluguel. Porque não é na minha força, é na força do Senhor. E muitas das vezes a gente... Aí eu quero continuar falar sobre isso. Olha que milagre aconteceu na minha vida. Mas, às vezes, com uma pequena coisa, você já desanima e você fala assim, Deus me desamparou. Aquele Deus que fez uma coisa impossível é o mesmo que você fala hoje que te desamparou. Aí eu estava muito assim, Senhor, eu preciso ouvir alguma coisa, né, sobre isso, porque a gente vê, está na Bíblia, mas eu quero saber se é realmente isso que o Senhor vai fazer. E Deus usou uma irmã e ela confirmou aquilo que eu tinha pedido ao Senhor. E é assim que Deus trata, mediante toda a sua busca primeiro do reino. Ele guarda a tua vida, Ele trata a tua vida, mas isso não te impossibilita de passar por problemas. Isso não vai te selar, eu sou a esposa do pastor, eu pastor, então não vamos ter mais problemas, porque a gente está na frente, a gente está fazendo a vontade de Deus. Meu irmão,
A gente está para ser provado. Estamos aqui, a gente é de uma igreja que a gente não fala que vem que você vai ficar rico, vem que você vai ter uma vida fácil, vem que é só você, o poder da tua palavra. E você alcança, você é empoderada, você pode tudo, porque eu não posso nada. É o Senhor, e ele deixa bem claro aqui, você não pode aumentar nada, acrescentar nada, se não for eu. Quem te sustenta é o Senhor. Por que você anda tão preocupado? Aí ontem saiu um comentário que a empresa que eu trabalho está na falência. Eu não acreditei muito não, mas sabe como é que é? A pessoa espalha, os fornecedores não, as outras empresas espalham para aquela empresa ficar desacreditada. Aí eu falei, Senhor, tu não me botou lá para ela falir, não. Aonde o Senhor me colocar, se ela tiver de falir, o Senhor vai me arrumar outra porta antes. Mas eu não vou falir com ela, não. E nem vou sair da vontade do Senhor. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Não é na nossa possibilidade, não é eu posso, eu consigo. Porque você não pode nada, você não consegue nada, você não é nada. E é quando você entende isso, que você não é nada, que você é totalmente dependente do Senhor, que Ele é soberano na tua vida. Ele que rege a tua casa, Ele que rege a tua vida. Hoje, essa pessoa mesmo me passou uma mensagem e falou, Sandra, está tudo bem? Eu falei assim, estou igual aquela viúva, sulamita, que perde o filho, e ela vai atrás do profeta, e param ela e perguntam, está tudo bem? E ela fala, está tudo bem. Aí eu falei para ela, eu estou assim, está tudo bem, porque ela sabe o que eu estou passando. Aí ela falou assim, Sandra, glória a Jesus por isso. Eu falei assim, minha irmã, a gente só passa aquilo que Deus permite. E se Ele permitiu, Ele me garante a minha vitória. Se Ele permitiu que eu passasse por isso, ou qualquer outra coisa que eu venha passar, é porque Ele já tem a minha vitória. O importante eu tenho que fazer é buscar o reino dos céus. É o que muitas pessoas têm desistido, têm parado, porque enfraquece. A palavra do Senhor, eu posso ler ela todos os dias, ela todos os dias vai me alimentar, de uma forma, de outra, naquilo que eu preciso. Por várias vezes, Augusto não tem pregado aqui não, mas ele tinha um salmo que ele pregava, de vez em quando ele repetia o salmo, né? Que os irmãos vivem em 133. E todas as vezes que ele pregava, eu falava assim, você pregou diferente. Deus falou diferente dessa vez. E é assim na nossa vida. Cada situação que você passa, o Senhor já tem a vitória, já tem a resposta para a tua vida. Ah, é fácil? Não. Primeira hora, você vive o quê? O luto. O luto que eu falo hoje para os seus problemas, às vezes, é um momento de choro, de desespero. Né? Você, às vezes, não tem direito a isso, porque somos fracos. Mas quando a gente olha para a palavra, quando a gente está em comunhão com o Senhor, quando a gente está buscando o Senhor na casa dele, a gente é alimentado. E a gente fala assim, não, chorei o que tinha que chorar, esperneei o que tinha que espernear, mas agora eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E é isso que o Senhor quer da nossa vida, irmãos. Ele não quer chamar você de homem de pequena fé. Ele quer ver a fé em você, em primeiro lugar. Você olhou para a circunstância e falou assim, não, eu estou vendo isso, mas a minha fé me leva a ver outra situação disso tudo. E muitas das vezes, você para, você olha, aí você... Às vezes não é nem um testemunho do irmão. Às vezes você está ali remoendo aquele problema e você lembra assim, nossa,
O Senhor fez aquilo naquele dia na minha vida. E eu sirvo o mesmo Deus. Ele é imutável. Ele não muda. A palavra dele é verdadeira, é fiel. Mesmo que eu não seja fiel, o Senhor é fiel na minha vida. Mesmo que eu vacile, o Senhor é fiel na minha vida. E Ele vai me levar ao ponto necessário para que eu receba essa bênção. É assim que o Senhor faz com os filhos dele. Todo mundo aqui tem uma imperfeição em alguma área. Você, às vezes, desenvolve muito em uma coisa, você deixa de fazer muitas coisas, mas, às vezes, você ainda está preso, não está firme em alguma área que você ainda precisa passar para que você começar a crer no Senhor. E é assim que os problemas na vida da gente, irmãos. Eles não chegam para te matar. Eles chegam para restaurar, para te fortalecer e para que você conheça o Deus que você serve. Às vezes você acha que você está sendo humilhada pelo inimigo. Você está sendo... Tem hora que você acha até que não vai suportar. Assim, ele está zombando de todas as formas na minha vida. E, às vezes, eu sou muito... Às vezes, a pessoa fala alguma coisa comigo, eu falo assim, pega, chuta logo. Mas não é assim, irmão. Eu falo de brincadeira, tá? É quando você não faz nada. É que Deus faz. É quando você reconhece que aquele problema ali, você não pode acrescentar nada. Mas você tem um Deus que acrescenta. Tem um Deus que luta por você. Tem um Deus que já está correndo atrás daquela circunstância para você. É só questão de tempo. E isso que muitas das vezes a ansiedade atrapalha. Porque você toma decisões erradas. Muitas das vezes você sofre. Muitas das vezes você desiste. Muitas das vezes você fala algo que entristece muito o coração do Senhor, que você fala, Senhor, não está me vendo? O Senhor se esqueceu de mim? Isso entristece o coração do Senhor. Porque quando um filho fala assim, mãe, você não me ama, e você está fazendo tudo pelo aquele filho, não te entristece? Você fala assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo e ele não enxerga que eu estou fazendo? Né? E é assim que muitas das vezes o Senhor olha para a gente e fala assim, nossa, eu já me apresentei a ela, eu já mostrei o quanto eu cuido dela, quanto eu cuido da casa dela, quanto eu cuido do trabalho dela, do que ela faz, do que ela... Irmãos, eu estou num estado que eu trabalho com vendas. Eu acho que eu já falei isso aqui. E eu chego numa loja, e a pessoa fala assim, poxa, Sandra, comprei com outro, não sabia que você vinha. Aí eu falo assim, não tem nada não era meu. Eu só quero o que é meu. Eu já saio conformada, irmãos. E a gente que é vendedor, a gente quer correr atrás porque a gente bate meta, tem que bater meta. E eu falo assim, não. Aí, esses dias, todo mês vem uma meta para mim, bater. E veio um valor bem mais alto. Aumentou bastante. Aí, eu comecei a reclamar no carro com ele, né? É um absurdo. Isso eu acho que é perseguição. Só pode ser ele falou assim, Sandra, isso é um computador que faz. Como é que está perseguindo você? Só se botaram lá alguma coisa. Não é um cálculo que eles fazem. Aí eu agora, em fevereiro, um mês pequeno, como é que é? Aí, na mesma hora, o Senhor falou no meu coração, cala a tua boca, trabalha, porque quem faz isso sou eu. Pode botar a meta que for. Se for para mim bater, ele vai fazer eu bater. Aí eu tinha um cliente que não compra todo mês, não. Alguns falaram assim, esquece que esse aí não compra todo mês, não. Daqui a pouco o cara está falando comigo, comprando por telefone comigo. Aí o Augusto não disse que ele não compra todo mês. Sabe por quê, irmãos? Quem cuida de você é o Senhor.
É o Senhor. Você já viu quando às vezes você chega lá no mercado, aquilo estava caro pra caramba. Você chega na hora da promoção, é Deus cuidando de você. É Deus cuidando de você. A tua casa é cuidada por Senhor. E às vezes você está orando, orando, orando. Tem circunstâncias que a gente ora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né, Leda? Anos, anos. Às vezes a gente até perde os anos. Mas o tempo certo, o Senhor te exalta. Para começo de conversa, você já é exaltada. Sabe por quê? Você está aqui. Ele não te venceu, o inimigo não te venceu. Ele sabe que não vai te vencer. Ele até tenta, irmãos. Ele até tenta contra o povo de Deus. Mas aquele que está com o nome no livro da vida, não adianta. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre os nossos, sobre a nossa família. Ele não tem poder sobre a nossa casa, nosso trabalho, a nossa igreja. Não tem poder. Porque quem cuida é o Senhor. E ele deixa bem claro aqui nos versículos. Quem é você? Porque você está preocupado com o que veste, com o que come. Eu faço com a ave, eu faço com os lírios. E olha que Salomão se vestia bem, hein? Porque eu vi a série Reis, nossa! Ele era terrível. Mas sabe uma coisa, irmãos, que eu sei que a série teve muita coisa que não existe, que foi inventada, que nem tem lógica aquilo. Mas aqueles os versículos, eles tinham que cumprir, né? Os versículos não podiam mudar. Ali falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. E ali eu falei, Senhor, como Tu és tremendo. Mas quando a gente não está buscando o reino do céu, Davi caiu porque não foi para a guerra. Estava lá, ó, sem fazer nada. Caiu porque não estava fazendo o que foi proposto para ele, que ele era um homem de guerra. Ele ficou lá, estou cansado, vou lá olhar, bonita, né? E a cobiça vem. São as raposinhas, né? Que vai entrando na vinha. E é por isso que nós temos que buscar o reino em primeiro lugar. Para que venhamos estar alicerçados na palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que, como no meu caso de vendas, né? Eu tenho que... Não, irmãos, eu não tenho que passar a perna em ninguém, porque eu sou diferente. Eu não tenho que agir como a minha categoria, como é que fala? A minha classe reage. Eu sou diferente. Eu tenho, quando chegar numa loja, o cliente tem que ver o quê? Paz na minha vida. Eu não posso ser de guerra. Eu não posso ser uma pessoa a qual vou usar mentira, vou usar situações que não agradam a Deus. Aí é onde as raposinhas entram, porque você dá permissão para aquilo acontecer. Você tem que crer e fazer a vontade de Deus. Aonde você for, eu falava assim, quando eu viajava, estava tão longe, em outro lugar, não, eu tenho que continuar sendo a Sandra, serva do Senhor, do Deus Altíssimo. Independente se a pessoa vai me conhecer ou não vai me conhecer. Mas eu tenho que pregar o nome do Senhor. Aonde você tem a oportunidade, você tem que falar os feitos do Senhor. E a gente tem que falar os feitos do quê? Que Ele tem feito na nossa vida. Por isso que, às vezes, eu estou aqui e, de repente, eu começo a falar um testemunho, porque eu tenho muitos para contar. Foi muitos anos de muito viver na dependência do Senhor. E é muito bom, sabe por quê, irmãos? As coisas melhores vêm quando você está dependente do Senhor.
É quando você não acha que já está bom, que a tua formação já te deu uma condição, quando você acha que a tua casa está totalmente tudo certinho. Imagina eu com 4 netos, de repente Deus me deu 4 netos, aí eu vou lá e descanso. Não, hoje eu não posso ir para a igreja, porque tem que olhar meu neto. Eu carrego ele para cá. Cai, chuta, perturba no culto, mas estou aqui. Não vou desistir. Sabe por quê? Eu não posso parar, porque quem para é atropelado. Porque a gente geralmente vai parar no lugar errado e vai ser atropelado pela vida. Aí você tem que se encher do Senhor. Você tem que se encher da glória de Deus. A glória do Senhor que faz a diferença na nossa vida. Quando você entra num lugar e você fala, e você escuta assim, ó, poxa, é tão bom conversar com você, você trouxe uma palavra que me... Irmãos, isso eu vou te falar, são pessoas não crentes, tá? Que gosta porque eles não vivem em paz. Então, quando você entra num lugar e fala do Senhor, eles não têm força, mas eles gostam de ouvir. Eles gostam, eles se sentem... A atmosfera muda. E é assim que você tem que ser. Não tem que ser aquele crente que está na fila do banco, está arrumando a confusão. Você não tem que ser crente quando você está na empresa, você é o pior da empresa. Você não tem que ser crente que dá mau testemunho dos vizinhos da sua casa. Eu vivo com isso lá todo dia. Tem dia que eu que fico orando pela mulher, pelo homem, que eu fico assim, Jesus, uma hora vai jogar lá de cima, um vai empurrar o outro e vai ficar lá embaixo. Irmãos, como é que você vive desse jeito em guerra? A gente vê... Hoje você tem que viver em paz. Nada pode tirar a tua paz. Nada pode tirar a tua fé. Ela tem que ser... A fé tem que ser algo que tem que crescer, ser crescente. Igual você vai na academia, você pega, eles passam uma série para você fazer. Chega daí um tempo, ele aumenta, porque você já está fazendo aquilo ali normal. Você já não está sentindo nada. Assim a fé tem que ser. Ela tem que crescer, 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 para que você possa suportar. E buscar o reino dos céus é onde você vai crescer. Não é parar e nem desistir, como nós temos visto muitos irmãos parando, desistindo ou blasfemando contra o Senhor. Eu falo, e esses dias eu falei para uma menina, olha, doença não ficou para os postes, não, gente, ficou para a gente. Problema não ficou para os postes, não, ficou para a gente. E a gente tem que desenvolver, tem que suportar. E suportar louvando o Senhor. Foi o pastor que falou de Paulo e Silas? Foi alguém que pregou aqui sobre Paulo e Silas. Não é isso? Que estava na prisão? Foi o pastor. E naquela situação toda, o que eles fizeram? Louvar e orar o Senhor. Isso faz a diferença no meio daquele que está lá fora. Essa é a palavra que eu vou deixar para os irmãos nesta... Acabei não usando os versículos, viu? Não consigo. Quem sabe um dia, né? Mas eu quero agradecer os irmãos e dizer para cada um, busque cada dia mais o reino dos céus, porque é aqui que está a recompensa do Senhor. Amém?